Olá, galera jovem que está nos ouvindo aqui nesse podcast. Você que está aí também nos assistindo, porque nós estamos aqui no YouTube, você pode seguir a gente, né? YouTube é o Hope Save, você procura a gente, você vai achar. Ou talvez você nos ache também no Facebook, na Associação Paulista Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Procura a gente, segue a gente e compartilhe. Mande aí para os seus amigos, mande para os seus colegas, mande aí para o seu avô, para a sua avó, né? Todo mundo que quiser ouvir, porque hoje todo mundo está ouvindo podcast, a galera está assistindo os videozinhos, então é muito importante que você compartilhe, que você também ouça aí com a galera, porque a gente tem muita coisa legal, e a gente tem muitos convidados legais que estão passando conosco, trazendo muita informação sobre missão, sobre chamado, sobre algumas estratégias, como você se tornar um grande missionário. E é muito legal o aprendizado que nós estamos tendo. E nós, novamente, estamos recebendo alguns amigos aqui na bancada, pessoas aí muito legais. Eu quero apresentar aqui um grande amigo, ele é um torcedor aí de um time muito especial, conhecido de todas as pessoas, pastor Paulo Bife, ele torce para o Grêmio Maringá. É isso aí, é isso aí. Beleza, pessoal? Um abraço aí para todos aí, é um prazer, estamos juntos aí. O pastor Paulo, ele trabalha numa área específica da igreja, que é uma área missionária, né? Uma área que envolve evangelismo. Pastor, quais são as suas atribuições dentro do evangelismo, da missão? Tem que pregar, tem que recrutar, o que tem que fazer? Como é que funciona? O nosso trabalho, ele consiste primeiro em você chegar na igreja onde vai acontecer o evangelismo e despertar nos irmãos o interesse para que eles se envolvam de alguma maneira, né? Tem um nome, parece que tem um nome, né? Um projeto. Como é que é o nome do projeto? É o projeto Amigos de Oração, que é a ideia de você evangelizar pessoas, né? Utilizando como primeira porta a amizade, né? A oração e a amizade. Ah, legal. E aí a igreja ali naquela comunidade acaba se envolvendo e eles também trabalham dentro do projeto cuidando das pessoas. Chega, é isso? A ideia é que os irmãos escolham pessoas que eles querem evangelizar. A gente sugere 2 pessoas, né? Eles começam a orar por elas e desenvolvem algumas ações para poder alcançar o coração delas e futuramente, então, oferecer um estudo da Bíblia. Eu soube que esse projeto é tão bom que tem até franquia, né? Já foi para outros lugares. Já tem outros países até que desenvolvem, né? Eu estive até na Argentina uma vez falando lá para os pastores. Então tem sido uma bênção aí, é um presente que Deus nos deu aí, essa ideia. E você coloca nos PowerPoints assim, buy beef? Não. Não. Ah, legal. Então tá aí, Bife. Fica a dica, buy beef, entendeu? Okay. Tem também aqui, estamos recebendo também aqui o Emerson. O Emerson, ele é um coordenador de jovens, ele atua aqui na área jovem para a região de Campinas, né? Campinas é uma cidade muito grande, uma cidade muito legal. E o Emerson trabalha aqui, né, Emerson? Cuida de algumas igrejas. Como é que é ser um coordenador de jovens? Primeiramente, quero agradecer por estar aqui. Já é a 5ª vez, né? Obrigado, família. Mãe, dona senhorinha. Mas aqui não precisa agradecer a família. Não é que nem Big Brother, tem que ficar voltando. Eles estão dando like lá, estão compartilhando. Legal, tem que agradecê-los. Então, o trabalho do coordenador de jovens é muito simples. A gente simplesmente tem que ajudar os diretores JA nas igrejas a desenvolver como ser um diretor jovem. Como fazer o programa JA, como fazer uma vigília. Às vezes o pessoal sabe como fazer um mutirão de doação de sangue. A gente está sempre apoiando eles, né? Apesar de parecer que não, mas já faz 20 anos que a gente está aí nessa área jovem da Igreja Adventista aqui em Campinas. Então, você também é esposo da Elaine. Isso, a Elaine, sua secretária. Ah, legal. Acho que é fazer um suspense, já mata a gente, né? Legal, tem ajudado muito o Ministério Jovem. Acho que é por isso que eu tô aqui pela 5ª vez, hein? Ó, hoje as bolachinhas ainda permanecem aqui nesse episódio, mas parece que foi comprar uma pizza, viu, Bife? Mas não vai... Antes, né? Antes de que alguém... Antes que alguém fale, já falei. A pressão que você levou também, né? Não, tá bom, mas o episódio anterior foi... Antes de nós chamarmos o nosso convidado, um outro convidado, que vocês vão ouvi-lo aí, rapaz, ele é muito legal, gente boa. Ele é músico, pastor, ele é músico, missionário. Antes de eu apresentar ele para vocês aí nesse episódio, eu quero divulgar aqui a lição da Escola Sabatina. Você que ainda não adquiriu a lição da Escola Sabatina, ela está muito legal, é uma lição fantástica. Aliança é o tema dela. Então ali você vai ver as alianças de Deus ao longo da história, buscando o pecador, né, que se distanciou, quebrando a aliança constantemente e Deus resgatando o pecador ali. Então adquira a sua
lição. Você pode baixar aí por um aplicativo, você pode comprar ela, a lição física, aqui na loja Vida e Saúde, Mega Store Vida e Saúde, aqui na Júlio Ribeiro 188, se quiser passar aqui. Quando não tem pandemia, ela está aberta ali, né? Agora ela está meio fechadinha, mas eles estão atendendo ali. Você chega no portão, estão atendendo você ali, você entrega ali, você pede, faz o teu pedido, eles entregam para você lá e você vai ser abençoado, vai receber aí o pão da vida, né? Vai poder estudar essa lição maravilhosa, tá muito legal mesmo, né, Emerson? Tem estudado a lição, Emerson? Sim. Você estuda 6 ou 7? 6 ou 7? Não, é número, antigamente falava, né, Bife? Ah, 7. Eu não sou dessa época, eu sou bem mais novo. Antigamente era assim, né? Quanto 7? E eu tenho a lição no 7Me. 3, 2. Eu tenho a lição no 7Me. Ah, o 7Me, boa. O 7Me também tem lição. O pastor Bispo, ele divulgou bastante o 7Me aqui com a gente quando ele teve episódios passados. Muito legal. Tá bom? Deixa eu apresentar aqui agora o personagem aqui hoje. Aqui na bancada nós estamos aqui, já apresentei os convidados. Eles gostam muito, já voltaram outras vezes. E eu quero apresentar aqui pela primeira vez, né? Está conosco aqui, ele é muito gente boa, muito carismático. Está conosco o pastor Felipe Tonasso. E aí, Tonasso, beleza? Tudo na paz, Elião. Bom estar com vocês aqui no podcast aí do Hope. É muito legal também ter o Bife aí, que eu não sei que time que ele torce, mas eu tô curioso. Aí Grêmio Maringá, Grêmio Maringá. Grêmio Maringá, entendi. Prazer estar com vocês, nosso coordenador aqui, 20 anos já nessa batalha. Que legal estar contigo também, cara. Bem legal topar esse convite. E, cara, é um privilégio estar com você, Hélio. Nós somos parceiros, né, cara, de caminhada aí com a juventude. E eu tô muito feliz de poder participar com vocês, cara. Quero depois ouvir os outros episódios também, essa série sobre missão, que deve estar sensacional pelo que eu vi aqui. Então eu tô feliz, cara. Conta comigo sempre que você precisar aí. Tá muito legal. Cara, tua barba tá bonita, cara. Cara, que barba, velho. Eu vou te confessar uma coisa. Eu tô lutando para não usar Grecin 2000, né? Que disseram pra eu usar já. Você compra na farmácia e tal. Mas ela tá grande, cara, porque nós estamos vivendo um momento de lockdown enquanto a gente grava aqui esse momento, né? Esse podcast, você tá ouvindo em algum outro momento. A gente tá no momento da fase emergencial, na transição, e a barbearia tá fechada, cara. Então, para não fazer bobagem, eu tô deixando ela crescer, entendeu? Mas em breve eu volto a ser um cara mais polido, viu, Elião? Mas fica, tá legal, cara. Se você acabar pintando a barba, se as pessoas perguntarem se você pintou a barba, você fala, não, eu não, minha esposa. Mas qualquer coisa, filho, vai na barbearia do Dória que tá aberto, que ele tá sempre cortadinho o cabelo lá. É verdade, cara. O Dória deve ter alguém que corta na casa dele. Eu não tenho esse privilégio. Mas, cara, eu queria fazer um comentário só. É Cristiano, né, que tá aí, o coordenador? O Emerson. Não, eu sou o Emerson. O nome dele é Emerson. O nome dele é Emerson, mas o sonho é ser chamado de Cristiano. Fica à vontade, você pode chamar do que você quiser. Pode chamar de CR7. Ô, Emerson, você falou que não é da época do 7. Cara, eu sou da época que, quando você falava que estudava 7, você ganhava uma estrelinha. Ele vai ganhar uma pizza. E colava na Bíblia. E quem tinha 13 estrelinhas na Bíblia concorria a prêmios, super prêmios, do tipo um bombom, uma caixa de bis. Eu sou dessa época aí. Ah, legal. Então, você é nascido na capital mesmo? São Paulo? Sim, nasci aqui em São Paulo, cara. Sou corintiano aqui de Itaquera. Ah, tá bom. Então eu vou revelar o time do Bife. É Corinthians. Pronto. Não, mas eu nasci aqui em São Paulo e vivi a vida toda aqui nas igrejas aqui da Zona Leste mesmo, da APL. E aí fui pro interior, trabalhei no interior um tempo como pastor de jovens também, no IASP, Hortolândia, essa região. E voltei para São Paulo, trabalhei aqui em São Paulo, numa igreja aqui em São Paulo e fiquei por aqui agora cuidando da juventude aqui da Paulistana. Você é um pastor adventista, né? Para quem está ouvindo a gente, talvez está ouvindo pela primeira vez, o pastor adventista ele tem que estudar, ele não é simplesmente ele vai lá, faz um curso de verão, né? Ele tem que estudar. E pelo que eu entendo aqui um pouco da tua ficha aí, você também fez a parte de música junto com a teologia? Como é que se fez? Ou você fez separado? Eu me formei, na verdade, no curso de música, licenciatura em música, né? Ali no UNASP, que é um campus em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo. E aí, na sequência, eu fiz uma outra graduação que foi teologia, que são 4 anos também. Então, eu me formei, sim, na faculdade de música, pensava que eu ia dar aula de música, trabalhar só com música, mas acabou que o ministério, chamado ministerial, veio junto. E hoje eu trabalho os dois juntos. A música passou a ser um braço direito aí. Legal. Você, assim, eu sei que você já fez algumas missões dentro do Brasil, eu sei que você já foi também algumas missões fora do Brasil, e eu também sei que você já preparou missionários para o envio, né, para outros lugares, assim. Deixa eu te perguntar,
essa missão, assim, esse desejo de cumprir a missão, você baseia esse desejo, ou deixa eu formular melhor a pergunta, você coloca esse desejo que você tem de cumprir a missão, o que te move assim para você realizar essa ação, essa atividade? Cara, o que me influenciou bastante para ser apaixonado pela missão, eu falo que como jovem, né, e aí estamos falando de 30 anos aí, mais até, a gente quando jovem não tinha uma influência tão grande missionária na igreja. Não se falava de missionários, né? Os missionários eram homens e mulheres muito distantes da nossa realidade. A gente ouvia sobre missão, Hélio, na carta missionária, que era passada ali no sábado pela manhã, alguém trazia uma história de um missionário. Mas era muito explica para o Emerson o que é uma carta missionária. Não, isso, carta missionária eu sei. Você sabe o que é? Eu sei. Verdade. Passa informativo mundial das missões. O cara não estudava certo, ele não vai saber, né, Hélio? Então, desculpa te cortar. Então, mas aí não, imagina, a gente ouvia sobre missão na carta missionária. Então, a ideia de missionário que eu tinha quando jovem ali, 13, 14 anos, até 18 anos, era assim, para ser missionário eu tenho que ir para a África, eu tenho que abandonar tudo que eu faço, abandonar minha carreira e servir a Deus em outro território. Então, demorei muito tempo para entender o valor da missão na minha jornada. E eu fui ter a primeira experiência, Hélio, no seminário, né, fazendo teologia, no 3º para o 4º ano, um professor que me inspirou e me influenciou muito, se chamava Volter, né? Acho que você também teve aula com ele, outros, não sei se o Bife conheceu, também teve contato com ele. É de Maringá, mas o Volter, ele marcou uma geração ali no NASP, que foi onde eu estudei, e, cara, ali a minha motivação foi primariamente conhecer novas culturas, entender que eu podia ser um instrumento de Deus em outro lugar, mas depois, Hélio, eu fui amadurecendo e entendendo que a minha única motivação, cara, e a única motivação de um missionário tem que ser a glória de Deus, sabe? Só que isso é muito bonito no papel, é muito bonito de falar, é muito bonito de pregar sobre isso. No fundo, cara, eu acho que tem a ver com a gente traduzir nossas paixões. Hoje eu me apaixono pela missão, eu me apaixono em ver gente cumprindo a missão, e eu me apaixono por uma coisa, que é o fruto da missão. Qual é o fruto da missão? É alguém transformado, é alguém reconciliado, é alguém em paz com Deus, é alguém que entendeu a graça e aceitou a graça de Deus. Então, quando você experimenta isso, nada mais te motiva, porque quando você vê uma história de vida transformada, uma família transformada, e o Bife está aí para falar melhor que eu, toda semana eu vejo ele envolvido em novas histórias, em gente sendo transformada através da vida dele, do ministério dele, eu digo, isso é viciante, isso é apaixonante. Então eu diria, hoje o que me motiva é ver gente transformada, é ver gente descobrindo quem é Deus, e é ver gente traduzindo Deus para as outras pessoas. Show. Felipe, uma pergunta que a gente quer fazer, e a galera também deve ter, né, que é a missão transcultural, né, quando você vai para um lugar que lá é proibido você ter uma Bíblia, é proibido você falar que é cristão. Como é que faz para pregar o evangelho em um lugar desse? Diz para nós aí, Felipe. Cara, eu tive algumas experiências, né, Bife, missionárias de curto prazo e de médio prazo. Fiquei 40 dias, por exemplo, na Malásia, que é um país predominantemente de religião muçulmana, onde é proibido, por exemplo, lá entregar folhetos, né? Você não pode entregar folhetos religiosos, você não pode convidar pessoas na rua para ir para a igreja. A lei proíbe, se você for pego entregando o folheto está escrito assim, proibido entregar para muçulmanos, né? Porque na religião muçulmana é proibida a conversão. Então, se eles me pegassem entregando um folheto, um convite para ir à igreja, eu poderia ser preso ou multado naquele país. Então, nesse contexto, eu diria a você, Bife, que a gente prega através da vida primeiro, né? Eu acho que um missionário que não pode abrir a Bíblia na rua, que não tem liberdade religiosa, cara, ele prega primeiro através da vida. E como é que é pregar através da vida? É ser uma pessoa abençoadora, né? Ser uma pessoa abençoadora. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a viver uma vida que é uma vida intrigante, uma vida que levante perguntas, uma vida que as pessoas vejam você vivendo e façam perguntas. A gente vive uma vida muito comum nessa cultura. As pessoas vão, antigamente, né, antes da pandemia, as pessoas vão ao trabalho, vão à academia, vão ao mercado, vão ao shopping, e todo mundo faz isso. Mas quando você vive uma vida abençoadora, você tem atos como os de Cristo, né, quando a gente fala do método de Cristo, né, se mistura entre as pessoas para abençoar a gente, para cuidar das necessidades das pessoas, geralmente essa vida levanta perguntas. As pessoas perguntam, por que você está fazendo o que você está fazendo? Quem te mandou aqui? De que
projeto você faz parte, por que é que você faz o que você faz, até que ela chega a pergunta, por que é que você crê no que você crê, ou por que você faz isso, no que é que você acredita. Então, eu acredito que o primeiro passo para falar de missão transcultural e onde não há liberdade religiosa é viver uma vida abençoadora que levante perguntas. Tem até uma pesquisa que foi feita, eu vou fechar com isso esse bloquinho aqui, de grupos de missionários que foram enviados para um país onde era livre pregar o evangelho, mas foram com estratégias diferentes. Então, 10 missionários foram para evangelizar, proclamando o evangelho. Né? Então, eles iam pregar a palavra de Deus pelas ruas, e isso é maravilhoso, e isso é o evangelho, sim, e isso também é missão. E um outro grupo foi primariamente para abençoar pessoas. Eles não iam pregar primariamente, eles iam primeiro abençoar, se misturar, cuidar das necessidades do grupo. Qual foi o resultado dessa pesquisa aí, né, que eles fizeram no livro chamado Surpreenda o Mundo, né? O Michael Frost é o pastor que fala sobre essa pesquisa. Eles mostram que no fim da jornada dessa campanha, o grupo abençoador, eles batizaram, trouxeram para Jesus, enfim, apresentaram Jesus para essas pessoas 10 vezes mais do que o grupo que só foi pregar. Por quê? A palavra não tem poder? Não, ela tem poder, mas quando ela vem acompanhada de ação, ela é muito mais poderosa. As pessoas abriram o coração para a palavra. Então eu diria para vocês que o evangelho é feito de proclamação e de demonstração. A gente proclama a palavra com poder, mas demonstra com obras, né, de justiça. Então, pregar em países como esse, primeiro eu começaria abençoando. Então, você, jovem que está ouvindo esse podcast, seja primeiro um abençoador para depois se tornar um pregador, porque a pregação passa a ser primeiro a sua vida. Ô Tonasso, você falou uma coisa interessantíssima, porque assim, ó, às vezes o jovem que está assistindo a gente, ele pensa assim, bom, eu não sou talentoso igual o Felipe Tonasso em pregar, né? Eu não sei pregar bem, o microfone na mão eu me tremo todo, e eu também não sei cantar. Como eu posso ser um missionário, seja aqui dentro do meu país ou fora, em outro país, mas não tendo o dom de pregar nem o dom de cantar? É possível ser um missionário dessa forma? Cara, é um negócio impressionante, né? Porque Deus chama a gente para a missão, e a missão é um negócio que você só diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quem se envolveu em projetos missionários urbanos ou transculturais sabe do que eu estou falando. Você vai, e quando você está lá, você descobre que o Espírito já estava lá, já estava preparando o caminho, já preparou você, já deu o querer e o efetuar dessa relação missionária. Ele já revelou Jesus para a pessoa, ele já te deu até as palavras e as memórias para você poder falar e saber como agir, já te deu discernimento para isso. Então eu diria para você assim, qualquer um, ou é um missionário ou é um campo missionário, né? É isso que a gente fala. Ou você é um missionário ou você é um campo missionário, não tem como você fugir disso. Então se você quiser ser um missionário, você tem que primeiro entender sua identidade. Você foi feito para ser como Jesus, você foi criado para ser como Cristo. E quando você se dispõe nesse vento do Espírito Santo, falar, Senhor, eu posso não ter talentos para pregar, eu posso não ter talentos para tocar um instrumento, mas, Pai, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Eu digo que essa oração, ela é impossível de não ser respondida. Senhor, faz de mim resposta de oração de alguém. Deus vai dar um jeito de fazer isso com a sua vida. Eu já vi pessoas que evangelizam através da comida, que é um baita evangelismo, né, Hélio? É maravilhoso esse evangelismo. Maravilhoso, Né, que delícia esse evangelismo. Foi assim que ele foi evangelizado. Eu estou sendo evangelizado todo dia quase. Eu tô quase me convertendo. Eu falo que aqui a minha barriga aqui, na verdade, não é uma barriga de sedentarismo. Isso aqui é discipulado, entendeu? Isso aqui é discipulado. Sim, obrigado. Porque, cara, a gente tinha uma senhora que o dom dela, assim, que ela entendia que ela sabia fazer no reino de Deus, era fazer comida, era fazer bolo, era fazer pão. E ela decidiu fazer pão para a glória de Deus. Ela decidiu entregar pão, dizendo com um bilhetinho que tinha orado por aquelas famílias. Ela nem conhecia as famílias, mas elas entregavam o pão e fazia isso. Cara, essa mulher não sabia como pregar direito, não sabia dar estudo, mas ela sabia fazer pão. E quando ela escolheu fazer pão para a glória de Deus, cara, o quanto de gente, porque ganhava um pão e uma oração dela, perguntava por que ela estava fazendo aquilo, o que ela queria com aquilo. E ela dizia, eu não quero nada, eu quero trazer uma mensagem de amor. E as pessoas queriam saber quem ela era e acabavam estudando a Bíblia. E o ministério do pão dessa mulher batizou diversas pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que você tem na mão é que Deus vai usar. O que você tem na mão é aquilo que Deus vai usar. E para fechar essa pergunta, para não esticar muito, tem até uma história curiosa de Moisés, né? Quando ele está no deserto com o cajado, Deus olha para o cajado e fala, joga esse cajado no chão, né? Ele pergunta, o que você tem na mão? Fala, tem um cajado. Ele joga o cajado no chão. Quando ele joga o cajado, o poder de Deus transforma o cajado numa cobra,
aquele cajado depois é usado para tocar uma pedra e sair água, aquele cajado erguido sobre o mar abre o mar vermelho, para mostrar o seguinte, era só um pedaço de madeira na mão de Moisés, mas na mão de Deus, cara, aquilo fazia coisas extraordinárias. Então, aquele cajado significava o que era Moisés, o que ele sabia fazer e de onde viu o recurso dele. Todo mundo tem um cajado, cara, todo mundo tem um pedaço de madeira na mão, todo mundo tem algo que acha que não serve para nada, que é só um pedaço de madeira, mas quando você coloca na mão de Deus, ele pode fazer disso coisas extraordinárias. Eu acredito muito nisso e motivo você a simplesmente dizer, eis-me aqui, que o resto o Espírito Santo te conduz a fazer. Você tem em suas mãos aí algo precioso que é a música, né? E Deus te chamou e você une a pregação do evangelho com a música. Depois eu vou perguntar quais músicas, a tal do refrão, tem bastante refrão, assim, tá? Mas muito conhecido e tal. Mas deixa eu te perguntar, você sofre preconceito por conta de você usar a música? Porque tem gente que pensa assim, não, ele é músico, ele é músico e pastor, você entendeu? Porque às vezes tem essa relação, né? Ou você reverteu isso e você trabalha bem levando o evangelho e pregando. O que você tem a dizer disso aí? Cara, a música, Elião, ela abre o coração das pessoas, né? Eu já fui em vários lugares, em vários países que eu pisei com um missionário, por exemplo, na África, ou mesmo na Malásia lá. Você vai para a Amazônia, por exemplo, ali no meio dos ribeirinhos, no Uruguai, lugares que a gente vai. Quando você leva a música, cara, as pessoas abrem o coração, elas começam a rir, elas querem aprender a cantar o refrão junto. Então a música, na verdade, ela é uma baita ferramenta para abrir o coração, preparar o ambiente para que o evangelismo aconteça, para que a missão aconteça. Então eu nunca sofri preconceito. Pelo contrário, Hélio, eu até curto ser considerado músico muitas vezes, por esse lado, né, de compositor e tal, porque às vezes quando eu faço uma coisa errada, chego atrasado, esqueço uma data, alguém fala assim, também, cara, o cara é músico, então isso me ajuda, entendeu? Porque tem uma desculpa. O cara é músico, vai esperar o quê do cara? Então é bom falar, esse é meu lado músico, né? Porque o músico é visto como mais assim, solto, mais artista e tal. Mas, cara, preconceito zero. Na verdade, as pessoas gostam. Legal. Eu acho que a experiência que eu tive, vou contar uma rápida. Lá na Malásia mesmo, cara, eu fiquei 20 dias pregando numa igreja e as pessoas eram chamadas assim, com muito cuidado, porque não podiam ser vistas na igreja e tal. E eu pregava toda noite. E antes de pregar, eu tinha que pregar em inglês, cara. E inglês, pra mim, até hoje meu inglês é porcaria. Na época, eu acho que eu não sabia falar acho que 10 palavras, mas eu topei o desafio. Escrevia meu sermão, cara, o dia inteiro no hotel, para poder chegar à noite e eu meio que decorar e falar, sabe? Era muito desafiador. E o cara me traduzia em dialeto lá. Então tinha hora que eu falava uma frase gigante em inglês, né? Porque Deus te ama, tal, tal, tal. E o cara falava, churri no alalá. Ele falava assim. Eu falava, não, o cara não me traduziu, não é possível. Aí tinha hora que eu falava um negócio curtinho, because God loves you, Deus te ama. E ele falava assim, turi mamberkatika mutaka. Eu falei, mano, esse cara tá me zoando. Só que nessa brincadeira de eu brincar com ele, o que eu fazia? Eu falava assim, peraí, vamos parar um pouquinho aqui o sermão. Antes de pregar, no meio do sermão, eu pegava o violão e cantava uma música, cara, e colocava no PowerPoint a letra em português, em inglês e em malaio, ou seja, em Bahasa, que é o dialeto deles. Legal. Cara, era muito louco porque a igreja parava na hora, os visitantes paravam para tentar cantar em português. Então, assim, eu diria para você que nunca me atrapalhou, pelo contrário, abria portas e emocionava a galera. E aí o meu inglês ficava lá atrás, o sermão às vezes não era o mais importante, mas essa unidade do Espírito Santo que a música gerava fazia muitos milagres ali também. Então, cara, se você é músico ou não é músico, lembra que eu falei, você tem algum cajado, alguma coisa tá na tua mão. Se é cozinhar, se é organizar coisas, se é abraçar gente, se é ser acolhedor, enfim, usa isso para a glória de Deus. Só lembrando, quando Jesus chamou os pescadores, que eram os discípulos, cara, ele não chamou para eles mudarem apenas a profissão. Ele falou assim, você pesca peixe, agora você vai pescar gente. Então, assim, o que você faz hoje, você administra uma empresa, agora você vai administrar coisas para o reino de Deus. Se você cozinha, cozinha para o reino de Deus. Então pensa nisso. O que você faz, dá para fazer isso para o reino de Deus. Legal. Talvez eu tenha alguém aí que está ouvindo a gente, não está assistindo, né? Fala aí pra gente quais músicas assim que você escreveu, que você compôs aí, que marcou a geração, cara. Teve por exemplo... Vou fazer uma coisa aqui. Vou fazer uma coisa aqui, porque eu olhei pro lado, o violão tá aqui, então eu vou tocar um trechinho de cada uma, bem rapidinho. Vai lá, manda bala. Tranquilo. Quem sabe faz ao vivo. Se vira nos 30. Uma que você tava me zoando, que ela é longa, não, jamais, mas ela é cara. longa, Eu não tenho essa capacidade, não, cara.
zoar você, cara. Aqui, ó. Ó. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Essa aqui foi Somos Teus. Se eu cantar inteira, vai acabar o podcast, vai ter episódio 3. Né? Não, obrigado pela compreensão, mas essa música é bonita, cara. Eu fiz essa daqui também, ó. Opa. Lembra, Cegão? Lembra? É Quem conhece preciso a introdução, coragem. né? É. É. Não quero viver pensando no amanhã, eu quero ser feliz. Essa aqui cantou muito também, desde 2008 o pessoal canta. Ah, e cara, fiz outras, tipo essa aqui que você gosta muito, Hélio. Essa aqui eu sei que você gosta, do ano cara. passado é legal, cara. Não, essa aqui, ó. Ah. Nasce um novo dia. Sim. Essa é boa. Eu escolho viver para o teu reino. Essa música, Essa cara, você gosta, marcou, tem marcado gerações do Caleb aí, cara. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória. Essa daí foi... E a última que eu fiz agora foi Tudo por Ele, né? Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam. Cara, essa ficou muito bonita, essa Top música. demais. Essa daí foi a última que eu fiz. E, cara, tem um monte, velho. Eu fiz uma lista esses dias que uma mulher quis fazer lá um contrato comigo e tal, pediu pra eu fazer uma lista. Eu tenho mais de 70 músicas gravadas e não sabia, velho. Que legal, cara. Você acredita nisso? Eu não sabia, velho. Que bacana. Cara, você tem Então, assim, você tem algum feedback de algum menino, menina que você enviou, que você preparou e que eles foram aí pro campo missionário, sendo o Ano em Missão, Caleb ou Missão Transcultural? Você tem algum feedback assim, cara? Cara, tem vários, porque eu curto treinar a galera, preparar a paixão ali, o dom deles, desenvolver isso numas escolas que a gente cria aqui, escolas de missões, escolas missionais para a juventude, e sempre desperta alguém. Então, assim, minha mentalidade é sempre, quando levo alguém para a missão, já tentar transformar essa pessoa num líder da próxima missão. Você consegue então, enxergar já o missionário? Você fala assim, esse aqui, esse é do ramo. Você consegue ver? Cara, sabe o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer assim, que Deus surpreende a gente. Então, para ser bem ao ponto, eu falo que de um grupo de 25 que a gente vai geralmente para um país aí, eu costumo dizer assim, Elião, que 15 que vão para um país novo vão ter uma boa experiência de viagem. Vão falar assim, foi uma boa viagem, Deus mexeu comigo, foi legal. Dos outros 10, cara, vai ter uns 5 ou 6 que vão falar assim, cara, isso mexeu na minha vida, mexeu na minha vida espiritual, e isso, sabe, eu vou mexer o meu jeito que eu sou agora na minha igreja local. Agora, desses 10 que sobraram, cara, 4 vão ficar muito apaixonados, e desses 4, um vai ficar enlouquecido. Eu costumo dizer isso, que sempre tem um que volta enlouquecido. Eu nunca identifico enlouquecido, cara. Eu sempre erro, eu sempre arrisco errado. Eu olho alguém e falo, esse aqui vai voltar maluco, e o cara volta e, na verdade, não muda nada. Mas, geralmente, Deus me surpreende. Então, tem sempre um ou dois do grupo que volta mexido. Eu diria para você, cara, que Deus privilegia, Hélio, compromisso e não competência. Entende? Deus dá a competência. O compromisso brota de um coração apaixonado. Então, assim, às vezes eu olho o mais competente e sou iludido para acreditar que aquele mais competente vai conseguir ser um líder, mas geralmente é o mais compromissado. Obviamente, muitas vezes também eles são competentes, né? E Deus junta tudo isso. Eu vou contar 2 histórias rápidas. Foi um cara que eu levei para missão, para a África, e depois a vida dele virou um caos. Ele saiu do banco, ele não quis mais trabalhar na área financeira, e ele se tornou líder de missões, cara, transculturais, trabalhou na Maranata há muito tempo também. Então, um cara que abandonou tudo para virar líder de missões. Legal. Um outro que foi para a missão, depois foi para o Chile, depois foi fazer teologia e escolheu ser pastor depois de ter ido para o Chile, porque foi para uma missão com a gente para o Uruguai, virou pastor. Cara, assim, tem algumas histórias como essa de jovens que foram a primeira vez para a missão com a gente e dali para frente foram para o Ano em Missão e nunca mais voltaram de ser missionários e pastores. Então, eu lembrei desses 2, né, que me vem à mente bem rápido, mas tem muitas outras pessoas que a gente acaba tendo o privilégio de participar da história deles como missionários. Então, eu diria para vocês que o primeiro passo tem que ser dado e o resto Deus vai conduzir muita gente aí para viver integralmente para isso. Muito show, cara. Felipe, eu gostei muito da sua resposta, né, em relação ao evangelismo eficaz, né, que é você abençoar a vida das pessoas, né? Tem muito a ver com a ideia aqui da APAC, né? A gente tem pregado muito que para você evangelizar, como regra, você não deve começar falando de um estudo bíblico, né? Mas você tem que mostrar Deus para as pessoas
nós somos a mão de Deus aqui na Terra para abençoar a vida delas. E aí, depois disso, então, ao despertar nelas o interesse por esse Deus maravilhoso que, através de nós, abençoa a vida delas, mostrar o Evangelho. Mas você também comentou, né, respondendo uma pergunta que, não, para a pessoa ser um missionário, um evangelista, ela não precisa saber cantar e nem pregar, pode fazer de qualquer maneira, né? Eu quero ir mais a fundo na questão. A pergunta que eu faço é a seguinte, Felipe, você acha que alguém pode ser um cristão sem ter, assumir essa responsabilidade de ser um missionário? Não, eu quero ser cristão, mas eu não quero pregar. Você acha que é possível ser cristão sem ser missionário, sem ter uma preocupação com o perdido? Cara, é impossível ser cristão sem ser missionário. E eu vou te falar por quê, Bife. Você acredita nisso também? A sua teologia certamente é essa motivação, né? O sacrifício que Jesus fez por nós, ele nos convoca a fazer a mesma coisa pelos outros. Quando ele diz assim, vocês vão amar os outros como eu amo vocês. E ele convoca a gente, ele escolhe a gente. São muitos textos da Bíblia que ele fala, não foram vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi. E quando ele fala isso, ele fala assim, para que vocês vão e deem fruto. Eu costumo dizer que é possível ser cristão sem dar fruto, só que tem um grande risco, cara. Você vai ser cortado da videira. E eu vou citar Jesus Cristo de Nazaré quando fala em João 15, explicando com uma metáfora agrícola maravilhosa, com uma sabedoria incrível que só o mestre tinha. Ele fala assim, ó, você pode estar na videira, né? Ele fala, meu pai é agricultor e eu sou a videira, vocês são os ramos. Você pode estar na videira, ligado à videira e não dar frutos. Então você pode achar que você nominalmente está em Jesus, mas se sua fé não se traduz em frutos, ele fala, meu pai vai te cortar e te jogar fora. Agora, se você está na videira e sua vida dá frutos, você deixa a vida da videira passar por você e traduzir-se como um fruto, lembrando aqui, né, Bife e Hélio, o Olho está aí, o fruto não é para mim, não beneficia aquele que dá o fruto, né? O fruto ele é dado para beneficiar o outro, né? Eu sou ramo, o ramo só cumpre um papel, ficar vazio para a vida da videira passar e gerar um fruto para que alguém se beneficie. Então ele fala assim, se você está na videira e dá fruto, eu vou podar você para você dar mais fruto ainda. Então é possível estar em Jesus sem ser apaixonado pela missão? Sim, mas você vai ser cortado. Você vai ser cortado, porque você vai estar na videira sem traduzir a vida da videira. Agora, se você está na videira, é apaixonado por Jesus, se você é grato pela salvação que recebeu, cara, a resposta de um salvo é entregar a salvação. A resposta de um perdoado é estender perdão. A resposta de alguém que ganhou misericórdia é estender misericórdia. A resposta de alguém que foi abraçado é aprender a abraçar pelo Evangelho. A resposta de alguém que não é julgado por Jesus é aprender a não julgar os outros e acolhê-los. Então, eu não consigo ver uma relação saudável de alguém que está na videira e não dá fruto. É só uma questão de tempo para essa morte chegar como um galho espiritual. Então, se você é jovem, você está ouvindo esse podcast, fala assim, eu não tenho paixão pela missão, eu não tenho vontade de ser usado por Deus, eu tenho vergonha disso. O conselho está no mesmo texto. Ele fala assim, permaneça em mim e eu vou permanecer em vocês. E se minha palavra estiver em vocês, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O primeiro gesto de um missionário é ir até Jesus. E em Jesus a gente encontra essa vida e essa motivação. Aí eu diria uma frase que eu aprendi recentemente com um amigo meu. Ele fala assim, eu nunca ganhei ninguém para Jesus que antes eu não tivesse ganhado para mim primeiro. Ou seja, você não leva Jesus para alguém, né, de certa forma. Você vai até alguém e a pessoa encontra Jesus na tua vida. Você não leva alguém a Jesus quando você leva ele para a igreja. Você leva a Jesus através de quem você é. Então, cara, primeiro esforço do jovem, vai para Jesus e sai de lá podado para sua vida dar fruto. Você não foi chamado para ter bênção, você foi chamado para ser uma bênção. Pastor Felipe, continuando nessa sua linha de raciocínio, o que você diria para um jovem que ele sentiu o chamado para ser um missionário, só que ele está em cima do muro, sabe? Ele não decidiu ainda, ele está com receio, medo. O que você diria para esse jovem que está nos assistindo? Cara, não tem muito segredo, né, cara? Esse lance do medo, ele se dissipa quando você dá o primeiro passo, né? Tem um monte de gente. Você falou na verdade, você está citando uma geração que tem medo de se envolver na missão e que não dá o primeiro passo. Eu diria para vocês, enquanto você não sair da zona de conforto, nunca haverá crescimento espiritual. Então, no muro não existe crescimento. No muro não existe maturidade. No muro não existe alegria do Espírito Santo. No muro não existe sua identidade, ela tá de semelhante de quem é Deus se você fica em cima do muro. Ou seja, quando você sai do muro e dá o primeiro passo, cara,
Eu costumo dizer que o medo se dissipa no primeiro passo. Então, não tem segredo, né? Não tem como dar uma receita de bolo. Tua hora vai chegar. Eu só oro para que a tua hora seja nesse podcast. Eu só oro para que a tua hora seja agora. Eu só oro para quando o Caleb chegar e vir o pastor Hélio aí, que faz um trabalho incrível nessa região de Campinas com o Caleb e com outros grupos de missões. Quando chegar, fala, cara, é a minha hora, porque uma hora vai ter que ser sua hora. Senão, você vai viver de experiência de outros, de testemunho de outros, e nunca vai poder dizer que esse é o Deus do Tonasso, esse é o Deus do Bife, esse é o Deus do Hélio. A gente não vai poder dizer isso nunca. É sempre assim, me contaram uma história de um cara que uma vez... Não, pare de viver as histórias dos outros. Né? Na zona de conforto não tem crescimento espiritual. E o primeiro passo, na minha opinião, dissipa todos os medos. Que papo legal, hein, Tonasso? Muito show, cara. Experiência. A gente queria contar muita coisa, mas a gente tem um tempo mais reduzido. Mas olha, esse teu envolvimento, a gente ainda nem entrou, né? Dava para ter entrado. A gente não consegue falar tudo, né? Mas a questão da missão urbana que você já trabalhou em ministérios aqui em São Paulo, né? Um ministério que cresceu, tipo Nova Semente, que desenvolve, então você já foi pastor líder lá, tem os seus ministérios ali dentro também. Então, assim, você tem uma experiência urbana, como você falou, viagens transculturais, missões transculturais. Então, assim, acho que é muito legal o jovem que está ouvindo a gente, que, como o Emerson falou, às vezes em cima do muro, ou que o pastor Bife falou, olha, sem Jesus o cara não tem como ser missionário, e você explicou bem também aí. É muito legal, assim, a galera que está ouvindo a gente, talvez pela primeira vez, né? Um jovem que sintonizou aí, achou a gente aí algum aplicativo, estava buscando, alguém compartilhou com ele. Então, acho que é muito interessante o que a gente tem falado aí, o que você tem trazido para uma linguagem bem fácil, bem jovem mesmo para a galera, porque muitos estão precisando agora serem salvos, né? E acho que talvez o passo para ser salvo é participar de uma missão. Então, assim, acho que, rasgando em miúdos, assim, rápido aí, cara, o que você diria para o jovem agora, para ele participar de uma missão? Tem uma missão tua que vai começar daqui uns dias, né? O que você diria aí para o cara, assim, cara, venha, participe, se envolva, mergulhe de cabeça. O que você diria para ele aí? Cara, eu diria que quando a gente serve a Deus, não quer dizer que a gente está mais perto de Deus. Deus está perto de você o tempo todo, né? Deus está contigo, o Espírito Santo mora em você. Mas quanto mais você serve, mais com Cristo você se parece. Ou seja, você fica mais semelhante. Você, na verdade, encontra a sua identidade. Por que é que muito jovem, cara, quando serve e volta do trabalho voluntário ou missionário, ele fala assim, nossa, fui lá para ajudar, mas eu que fui ajudado. Nossa, fui lá para servir, mas eu que voltei feliz. Todo mundo que serve em voluntariado usa essa frase, é um clichê do voluntário dizer que foi mais ajudado do que ajudou. Mas por que a gente sente essa alegria, cara, que nada mais dá essa alegria? É porque quando você encontra a sua identidade verdadeira, quem Cristo te criou para ser, quando você se encontra com a missão e com o amor de Deus através de você pelo outro, cara, essa alegria nada mais vai te dar. Não vai ser tua carreira, não vai ser teu casamento, não vai ser teu namoro, não vai ser teu MBA, não vai ser tuas viagens, não vai ser teu iPhone, nada disso vai te dar a realização de você estar centrado em quem você foi criado para ser. E quando você serve, você se parece com Cristo e você volta a ser você mesmo de verdade, aquele que ele sonhou que você fosse. Então eu diria, Hélio, o que eu falo para minha juventude, tem 3 Ds para você ser missionário. Primeiro D, disponibilidade, cara. Você tem que abrir a agenda da vida. Tem que falar, Jesus, eu estou aqui disponível, eis-me aqui. Eu quero arrumar tempo para poder ser bênção para alguém. É uma oração em áudio, é participar de uma entrega de alimento. Eu quero arrumar 1 hora na minha semana para parar de viver para mim, para viver para a tua glória. Então, me dá alguma coisa para fazer, eu estou disponível. Primeiro D, disponibilidade. Segundo D, cara, discernimento. É como eu faço isso. Onde eu procuro? Então, procure ajuda, procure gente que já está fazendo, procure sites, procure podcasts como esse. Peça indicação, procure comunidades ao redor da sua igreja, procure ONGs, parceiras, dá um jeito. Então, o discernimento é saber o que você tem que fazer, mas vai atrás, dá o passo, né? Sai da zona de conforto. E o terceiro D, cara, é o mais difícil, mas sem ele os outros Ds não funcionam. Você pode estar tempo disponível, você pode saber o que tem que fazer, mas se você não tem o terceiro D, você não faz nada. E o terceiro D é desprendimento, cara. Você tem que se desprender, porque uma hora você está disponível e sabe o que fazer, mas na hora que chega em você, se você passar a bola, você perde a oportunidade de ser uma bênção para alguém. Então, desprendimento, para mim, é o mais difícil no coração humano. E aqui, para fechar, eu não falo de largar sua carreira e largar sua vida, não. Eu falo de largar uma série
Eu falo de largar um entretenimento, de largar de assistir um jogo de futebol para falar, cara, essas 2 horas eu vou dedicar para ser bênção na vida de alguém. Como aquela mulher, Elião, que quando bebeu da água de Jesus, lembra? Tava com sede, Jesus falou, você tá com sede? Aí eu tenho uma água para te dar que nunca ninguém te deu. E a mulher achando que era água de poço, né? Vivia com sede. Ele falou, se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. E aí ele vai além, ele fala, se você beber da minha água, além de não ter sede, do seu interior fluirão rios de água viva, velho. E para mim, esse é o encontro do missionário. Quando ele encontra essa graça e bebe dessa água, as outras sedes diminuem e dentro dele flui um rio de água viva de graça para poder trazer significado para a vida dele. Não existe alegria maior do que ser a resposta de oração para alguém. Não existe sentimento mais gratificante do que estar envolvido na salvação de alguém. Isso é viciante e você só prova sair da zona de conforto, estar disponível, ter discernimento e ter desprendimento quando falar, eis-me aqui. É isso. Tonassa, muito obrigado, cara, pelo bate-papo. Top mesmo. Deus abençoe você aí. Acho que valeu muito. Muito obrigado pelo tempo aí que você está cedendo pra gente aí. E que Deus te abençoe aí, cara. Que dê tudo certo, as missões, o ano de missão que começa aí. Que você tenha muitos frutos aí no treinamento, no envio da galera aí, né? E, cara, e parabéns aí pelo trabalho aí. Emerson, quer dar um alô pra ele aí, final? Valeu, Tonasso. Olha, esse podcast aqui me ensinou muito. Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo. Legal, tamo junto, velho. Cara, que Deus te abençoe, né? Tem a parte da música que é uma das mãos mais fortes do evangelismo, né? Que Deus te ilumine, que você possa continuar acrescentando muito aí para a pregação do evangelho. Obrigadão, Tonasso. Valeu, obrigado, hein? Eu queria terminar cantando Somos Teus, posso? Cara, pode, cara. Brincadeira. Vamos acabar. Põe a vinheta e termina. Canta por nós aí onde você tá agora, beleza? Tô brincando. Solta a vinheta e termina, senão a gente acaba só amanhã. Beleza, até mais, valeu, Daniel. um abraço. Obrigadão. Cara, eu acho que é isso, né, Bife? Quando você une, né, cara, que, tipo, ele consegue... tem jovens que têm os talentos, que ele consegue unir 2, 3 para a pregação do evangelho. Eu acho que isso é muito benéfico, né? Cara, eu gostei muito da fala do Felipe Tonasso. Ele é um cara jovem, que alcança os jovens, né? E ele deixou bem claro, né, que para você ser um cristão, você tem que se mover de alguma maneira com a missão de pregar o evangelho. Não é que você tem que dar um estudo bíblico, mas você tem que ter preocupação com o perdido e fazendo um pão, sei lá, alguma coisa você tem que fazer para salvar. Que eu acho que a gente já conversou uma vez, acho que lá atrás, mas tem que ter um movimento, né, Bife? Que com o movimento, outros vêm, por exemplo, aquele sabe da estudo bíblico. Então eu levanto interessados, trago amigos aqui, e aquele estuda a Bíblia, eu faço uma ação aqui que vai ajudar. Acho que é isso também, né? Rapaz, eu tenho aquela brincadeira, tem 1000 maneiras de fazer nesse tom, tem 1000 maneiras de você evangelizar. Você pode ajudar de muitas maneiras que você nem sonha. Você pode ajudar dando carona para alguém para a igreja. Você pode ajudar participando de uma equipe que vai telefonar para interessados. Tem muitas maneiras. Basta você querer. Se você quiser, e se eu colocar nas mãos de Deus, ele vai usar você do jeito que ele achar que deve. Muito bom. Emerson, quer destacar algum ponto da fala do Tonasso? Isso é interessante, porque é o seguinte, ó, quando a gente está falando sobre evangelismo, missão, isso parte de uma comunidade, que é a igreja, que é a comunidade de membros. E ali nós encontramos assim, nós temos sempre na igreja a liderança, que é o pessoal que está na linha de frente, e existem vários e vários irmãos ali, vários membros, que às vezes não se sente parte ali do trabalho. Mas com essa fala do Tonasso e com o que o pastor Bife falou, a gente vê que todo mundo é importante. Todo mundo tem uma função, todo mundo pode participar de uma coisa. O jovem pode ser missionário, não importa... tem jovem, eu não sei falar, eu treino nas pernas, não sei cantar, mas eu posso ser missionário de uma forma. Então, assim, a gente vê que Deus, ele escolhe qualquer um. Não importa quem você seja, não importa o que você faça. Deus te escolheu, ele quer te usar. Tinha um rapaz que trabalhava com você na sua equipe, que o pastor Bife, para quem está ouvindo a gente, tem uma equipe de missionários, evangelistas, e tinha um rapaz que trabalhava contigo, saiu de lá, foi para uma região aqui em Campinas, e o Emerson agora fica suado, não para, o Emerson não consegue dormir, velho. Tanto trabalho que ele tá fazendo ele ali, dorme cara. sendo Rodrigo, pastor Rodrigo. Rodrigo. Toda hora o telefone tá, o Emerson, brother, Ô, brother, me fera. ajuda aqui. Cara, o cara abre e fecha igreja, Amém, ligação, amém, desligação. né? Cara, o bicho tá louco, cara. Tá legal, legal. Tá sendo uma bênção. Muito bom. Gente, foi muito bom, foi muito legal mesmo esse bate-papo que a gente teve. Segue a gente aí no YouTube, Hope Save.
Ali tem novidades, tem vídeos, tem muita coisa legal. Você também pode nos achar aí no Facebook. Procura aí a Associação Paulista Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vai encontrar a gente aí. Ali você vai ver o pastor Paulo Bife. Ele tem uma série evangelística que você pode encontrar lá. Emerson, você já deixou o serviço no começo ou não? Já, Emerson.Teixeira, _oficial. Oficial, parabéns. Exatamente. Tem Parabéns. vários, mas eu sou Ninguém oficial. vai confundir você, Sim, né? sim, jamais. Olha aí, galera, se você tem um dom, se você tem um talento e se você quer ser usado pelo Senhor, quem sabe começa hoje. Então eu quero orar por você que está me ouvindo agora ou assistindo, para que a gente então desperte através do poder do Espírito Santo a missão no teu coração. Comece aí na comunidade, seja um Caleb, um Animissão, participe do Amigos de Oração, seja um missionário na sua comunidade e quem sabe aí com a capacitação, desenvolvimento, você se torne um missionário transcultural para ajudar mais pessoas. Mas eu acho que você deve começar por sua casa. Comece aí na sua comunidade, perto dos seus. Trabalhe que nem o Emerson, que fica Rodrigo toda hora assim. E fica aí, trabalhe. E quem sabe aí você será um grande porta-voz, um instrumento usado por Deus. Feche seus olhos que eu vou orar contigo nesse momento. Querido Deus e Pai, obrigado pela missão, obrigado por nos tornarmos instrumentos nas tuas mãos. Cuida de nós, cuida do jovem que está ouvindo agora. O jovem que está na decisão para ser um missionário ou não. Que o Senhor plante a semente da missão no coração dele. Que ele ajude na igreja local, na comunidade. Que ele ajude, Senhor Deus, abrindo portas laterais. E que ele seja um porta-voz, um arauto, Senhor Deus, da pregação do Evangelho. Fique com a juventude, fique com a nossa galera aí. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Até o próximo episódio. Valeu.